Gálatas capítulo 4. Vamos continuar o estudo, amém? A nossa filiação em Cristo. Vamos fazer a leitura? Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar na tua casa, Deus, aprendendo da tua palavra. Nos ensina, Senhor, nesse estudo bíblico, Pai, para que juntos nós possamos crescer, Deus, em graça e em conhecimento. Teu Espírito Santo tome a direção, Pai. Nos auxilie, nos ajuda, Deus, a aprender cada vez mais de Ti. Abençoa cada um que aqui está, que juntos, meu Deus, possamos conhecer a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos aqui hoje em Gálatas 4, irmãos, né? Nós começamos esse estudo sobre a epístola, né? A carta de Gálatas, e já estamos quase que finalizamos, já avançamos mais da metade dela. E quem deve se lembrar das últimas aulas, o apóstolo Paulo ele está ensinando aquele povo que está sendo atacado pelos judaizantes, né? Pessoas que estavam distorcendo a pregação do evangelho, em especial a pregação feita pelo apóstolo Paulo, quando ele ensinou que a salvação era pela graça, por Jesus Cristo. No capítulo 3, nós tínhamos visto como ele defendia essa salvação por Jesus. Nós vimos que não era possível a lei invalidar a promessa de Cristo. Ele usou exemplos. Mas agora no capítulo 4 ele vai um pouco além. Ele vai fazer um apelo, uma preocupação com os irmãos de Gálatas, mas em especial agora ele vai falar a respeito da nossa filiação em Cristo. Este capítulo 4 aqui vai falar bastante sobre o tema de escravidão, adoção, de que somos filhos de Deus, demonstrando uma transição antiga, do Antigo para o Novo Testamento, que é a realidade que nós temos em Cristo. Toda a estrutura desse capítulo, você vai ver aqui o que nós lemos agora, do versículo 1 ao versículo 7, ele fazendo um contraste sobre a lei e a adoção em Cristo. Do versículo 8 ao versículo 10, ele vai questionar os Gálatas a respeito do retrocesso que eles tiveram, advertindo eles porque eles voltaram a práticas legalistas. No versículo 21 ao 31, ele vai fazer uma alegoria que fala da liberdade em Cristo e sobre a escravidão da lei para aqueles que querem viver sobre ela, usando Sara, Agar, Abraão, né? Algo muito conhecido para todos nós, tá certo? Mas aqui nos primeiros versículos que eu li, ele vai fazer uma referência a respeito de filhos e herdeiros. Paulo está comparando o povo de Deus antes de Cristo a um menor de idade sobre a tutela de alguns tutores.
A ideia que o apóstolo Paulo usa é que você é um herdeiro, mas não é um dono de fato. Vamos usar algo para o nosso dia de hoje. Eu tenho meus filhos, eles são meus herdeiros. Se você chegar na minha casa, eles vão dizer, esta é a minha casa. Mas a verdade é que eles não são os donos de lá. O dono de lá sou eu e a minha esposa. Então a ideia que o apóstolo Paulo está usando, olha, vocês são herdeiros disso, mas porém não são donos. Não de fato, vou pedir só para clarear um pouquinho mais, querido, que eu preciso ler aqui, senão não chega. Obrigado, tá? O filho menor é um herdeiro e é dono de direito, mas não de fato. Ainda não recebeu essa tutela. A ideia que ele faz aqui é de que nossa filiação com Cristo é uma adoção que nós recebemos. O exemplo, a gente precisa entender isso daqui. Nós vamos ver bastante isso no capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele adequa a sua mensagem ao público que a está ouvindo. Mas entenda, não leve isso fora de contexto. Não ache que ele amacia para umas pessoas e tenta agradar outras. Mas ele entende para quem ele está falando aquela mensagem. O apóstolo Paulo está ensinando aos Gálatas, que estão em uma região que hoje nós conhecemos, que é o que? O sul da Turquia. Era uma região onde vivia sobre um domínio de um império romano. As pessoas viviam sobre aquela lei, existia uma cultura greco-romana. Então, quando Paulo está olhando para eles e está falando sobre escravos, sobre adoção, sobre a tutela, Paulo está falando para algo que eles compreendem. Era a mesma forma que Jesus usava nas parábolas. O que é que Jesus fazia ali? Ele falava coisas difíceis, mas usava exemplos diários para um entendimento melhor daquelas pessoas. Então, quando o apóstolo Paulo está olhando aqui para eles e está dizendo, olha, durante o tempo em que um herdeiro é menor de idade, ele nada difere de um escravo, porque tudo aquilo existia, irmãos, naquele contexto romano daquele tempo. Você tinha escravos, você tinha os servos, você tinha os filhos dos donos, dos patrões, né, dos senhores daquele tempo. Eles eram criados para serem donos, mas não comandavam verdadeiramente aquilo dali. Então Paulo está fazendo uma analogia, está explicando isso para ele, que eles estavam sobre o quê? Tutores e curadores. O que é que era isso aqui? Vamos ver no versículo 2. Mas está sobre tutores e curadores o tempo predeterminado pelo Pai. Tem um versículo aqui no capítulo 2, eu quero te convidar a abrir, de Colossenses. Capítulo 2 de Colossenses vai falar sobre isso para nós possamos entender melhor. Capítulo 2 de Colossenses. Deixa aberto aí, eu vou só completar essa parte de tutores e curadores. O que era que acontecia naquele tempo? Um menor ficava sob a tutela de um tutor, normalmente dos seus 14, um tutor curador, dos seus 14 até os 25 anos. Ele permanecia sobre a autoridade de um administrador. Paulo está usando essa analogia para esse povo que viveu debaixo dessa lei. Agora, até a vinda de Jesus, todos estavam sob essa lei, que era esse tutor, esse curador dessa pessoa. Mas uma vez que Cristo veio até a sua chegada, ele cumpriu essa promessa, a herança do Senhor. Então, nós éramos antes de Cristo como menores, dependentes de alguém para administrar aquilo, aquela promessa. Só que isso se aplicava antes de Jesus. Agora, com Jesus, nós não somos mais escravos, apenas pessoas que têm algo, mas não conseguem administrar, tá certo? Mas lá em Colossenses aqui, ele vai falar também a respeito no terceiro versículo aqui, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do tempo. Abra aí, por favor, em Colossenses, no capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Se vocês morrerem com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam às regras, como se ainda viesse no mundo. Não toque nisso,
não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destrói com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, estas coisas têm a aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Por que Paulo está falando isso daqui, completando esta mensagem? Paulo está dizendo para eles que se eles querem viver diante dessa lei que os judaizantes estavam pregando para eles, se eles querem viver debaixo dessas regras, então eles são como um herdeiro, que não tem direito àquilo ainda. Ele tem o direito de receber, mas ainda não tem o poder para aquilo. Em contrapartida, Paulo está fazendo uma analogia com eles aqui, dizendo, olha, vocês querem viver escravizados como se estavam nos rudimentos do mundo. O que era isso? Era uma forma que eles usavam de aplicar para a lei mosaica daquele tempo. Era quando você vivia preso a um sistema legalista, algo que te prendia. Paulo explica que se eles estão querendo viver daquela forma, eles ficam presos àquilo. Irmãos, perceba nos dias atuais, pessoas que colocam julgos desiguais em outras pessoas. Vejam se não amarram aquelas pessoas a um jugo, a um rudimento, a uma lei que não existe. Quando você coloca impedimentos para alguém que Deus nunca colocou, ou quando você se aplica em algo que Deus nunca pediu para você, se prende em algo, você está olhando para aquilo dali e você está o quê? Sendo escravo daquilo. Então é isso que Paulo está combatendo dessas pessoas. Vocês são livres, vocês foram livres, mas querem voltar a ser escravos. Né? Tem uma frase que eu sempre gosto de compartilhar. Tem muita gente que saiu do Egito, mas tem saudade do Egito. Ele foi liberto do Egito. Ele se livrou do chicote de Faraó. Ele tem vontade de voltar para aquela vida. Não era diferente com o povo que estava no deserto. Eles tinham saudade daquilo. Eles pensavam naquilo, eles sonhavam com aquilo. Meu irmão, eles tinham saudade até da cebola do Egito. Pensem nisso. Então, Paulo está olhando para eles aqui e está dizendo, olha, mas quando chegou a plenitude do tempo, o que é isso? Quando chegou Cristo, Jesus, quando foi completo tudo isso, Deus enviou o seu tempo, nascido de mulher. Aqui essa questão da plenitude do tempo, é o que Paulo está querendo dizer para eles, olha, quando tudo estava pronto, quando tudo estava preparado para receber a Jesus, quando tudo estava pronto para o ministério, para a evangelização de Cristo, Deus enviou o seu Filho. E uma vez que ele foi enviado, que nós conhecemos nós somos livres disso. Há uma última parte aqui que ele fala a respeito da adoção de filhos. Veja, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, e para resgatar os que estavam sobre a lei. Por que isso é importante? Porque aqueles irmãos que outrora tinham sido evangelizados pelo apóstolo Paulo, que tinham sido alcançados, batizados, salvos pela graça, agora estavam voltando a esses rudimentos da lei, a esta forma de viver. Então Paulo está olhando para eles e está dizendo, olha, vocês foram alcançados por Cristo. Então voltem para aquelas práticas. E uma vez que vocês estavam sobre esta lei, vamos trazer para os tempos de hoje, uma vez que vocês estavam sobre aquela vida de pecado, sobre aquela vida errada, se converteram, mudaram os seus caminhos, não devem voltar para isso. Aí ele explica o porquê. Porque vocês são filhos. Vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Você já deve ter ouvido uma frase, lá no Brasil se fala muito isso. Mas no final, todo mundo é filho de Deus. Não é assim? Quem já ouviu isso? Não é difícil ter ouvido, né? Mas a questão é que será mesmo que todos são filhos de Deus? Porque há uma diferença aqui na Bíblia, porque eu entendo. A Bíblia distingue, irmãos, essa filiação natural
com essa filiação espiritual. É bom a gente entender isso daí. Se nós fizermos uma exegese bíblica correta aqui, todos são criação de Deus. Veja, Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 27, vai falar que todos são criaturas de Deus, criação dele, e são feitos imagem dele. Mas, agora, Paulo está falando de uma adoção, de sermos feitos filhos de Deus. E isso se dá apenas pela fé em Cristo Jesus. Então, a ideia aqui de voltar às práticas antigas é a ideia de que você está negando isso. Vamos entender isso daqui. Se todos são filhos, como muitos gostam de dizer, a Bíblia está dizendo aqui, olha, que são criaturas, lá em Gênesis nos fala isso, e nós, filhos, temos uma filiação em Cristo, e essa filiação se dá em Cristo Jesus. Lá em Gálatas, o próprio Gálatas aqui, se você voltar um pouquinho no capítulo 3, no versículo 26, vai estar bem aí do ladinho da sua Bíblia. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, sim, irmãos, somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas, no meu entendimento, pelo que eu entendo da palavra, nem todos são filhos, são criaturas, são criação de Deus. Mas, criaturas de Deus, mas aqueles que estão em Cristo, pela fé, regenerados, unidos ao Senhor, pelo Espírito Santo, esses sim são filhos. Essa paternidade de Deus para as nossas vidas é um privilégio que nós recebemos através de Jesus Cristo, pela sua graça. Não um direito universal. O direito universal se deu pela criação, mas para nós que cremos em Jesus, fomos adotados por Ele como filho. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Alegre-se, meu irmão. Você não é uma criatura, você é filho de Deus. E tem uma herança para receber na sua vida. Vamos para a segunda parte, lá no versículo 8 em diante. Diz assim, vai falar a respeito da preocupação do apóstolo Paulo pela vida dos Gálatas. Mas, no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos, fracos e pobres, aos quais, de novo, querem servir como escravos. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos, e eu receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Paulo apela a eles agora no versículo 12, dizendo: sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é, o que lhes peço, irmãos, vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo, nem com desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham. Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês. Meus filhos,
por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom, porque estou perplexo com vocês. Este texto aqui mostra um líder aflito pelas suas ovelhas, mostra um pai temeroso pelos seus filhos. Paulo, em um conjunto de palavras aqui, ele faz primeiro uma denúncia sobre a insensatez desses Gálatas. Uma denúncia, irmãos, que deve ser aplicada ainda hoje. Muitos líderes têm se acovardado de repreender, de aplicar a verdade bíblica na vida de pessoas com medo de desagradá-las. Devemos entender que há uma diferença. Deve-se haver respeito na hora de falar, amor ao ensinar, carinho, desejo de ver aquela pessoa como um filho na fé verdadeiramente. Mas não se deve negar nunca a verdade para aquela pessoa. O pecado continua pecado. O que é ilícito continua ilícito. Encontre a melhor forma de falar, com muito amor e com muito carinho, mas fale. Não se acovarde de dizer a verdade para desagradar a um ou a outro. Paulo está preocupado com eles. É o pai na fé deles. É o líder deles. Mas não tem se acovardado de ensiná-los. E usa termos aqui fortes. Estou perplexo com vocês. Em outras referências ele vai dizer: quem enganou vocês? Quem iludiu vocês? Porque essa insensatez que eles vivem, que é uma insensatez que muitos que estão na igreja hoje vivem também, enganados, achando que porque participam de alguma comunidade, de algum círculo religioso, estão fazendo a vontade completa de Deus, quando hoje, depois de anos no Evangelho, estão piores do que quando iniciaram. Paulo está olhando para eles e está dizendo: vocês retrocederam, vocês voltaram para trás. Como é que é isso? Veja, irmãos, que não parece algo estranho de acontecer. A vida da gente ela é uma sequência, ela é para frente. Nós olhamos para cima, nós vamos adiante. Mas parece que os irmãos de Gálatas retrocederam. E dentro da igreja tem muitos irmãos que estão retrocedendo. Ao iniciar a sua caminhada na fé, eram fervorosos, viviam com intensidade, não tinham medo, não se preocupavam com a distância, com o acordar cedo, não se preocupavam com as coisas que se falavam deles, não tinham medo de se desprender das coisas do mundo, mas parece que quando ficaram mais confortáveis, as coisas melhoraram, o chicote de Faraó soltou as costas, regrediram? Como é isso? Não deve ser assim. Paulo está chamando a atenção dos seus filhos e está dizendo para eles: vocês estão voltando para os rudimentos. Os rudimentos desse povo era a lei, era a escravidão. O rudimento de muitos que estão na igreja hoje é o pecado, é a preguiça, é a inércia. São virgens loucas que estão preocupados com o óleo da pessoa que está ao lado e está esquecendo que a delas está vazia. Então precisamos estar atentos, irmãos, a isso, para que não caímos no pecado dos Gálatas, de retroceder. Você foi chamado para avançar. Você foi chamado para conquistar essa herança e não para voltar para esses rudimentos. Então Paulo vai pessoalmente. O texto aqui, irmãos, é forte. É de um pai apelando para um filho. Olha o que ele está dizendo: meus filhos. É algo íntimo. É alguém que ele gerou, por quem eu sofro, por quem eu estou passando isso. E eu queria chamar a atenção para a postura do apóstolo Paulo. Nós vimos a postura dos Gálatas, a forma como eles estavam vivendo. Mas vamos olhar em um outro lado aqui. A postura dos Gálatas, a postura do apóstolo Paulo. Primeiro, seja como eu sou.
Bom testemunho, irmãos. Você imagina um líder olhar para você e dizer: seja como eu sou, e a vida dele não ser uma vida boa, correta? Você não vai olhar para ele e vai dizer: Deus é mais. Eu não quero isso para minha vida, não. Estou errado? Não. Paulo está olhando para eles e está dizendo: vocês viram o meu testemunho. Vocês viram a forma como eu tenho vivido. Então sejam como eu sou. Paulo está olhando para eles e está fazendo algo que hoje, irmãos, muitos pecam nisso. Falta isso para muitos. Paulo está rogando àquelas pessoas. Você ter a autoridade não quer dizer que você tem que abusar dessa autoridade. Olha o texto que ele está dizendo. Eu rogo-vos. É uma ideia de súplica. Paulo está olhando, está trazendo eles para o pessoal, está dizendo: meus filhos, eu rogo a vocês. Paulo está se alinhando a eles. Paulo não teria a autoridade de chegar para eles e dizer: eu ordeno a vocês, faça isso. É o apóstolo Paulo. Claro que tinha. Estou mandando agora esta ordem. Mas Paulo está olhando para eles. Está trazendo, mostrando maturidade de um líder. Mostrando a verdade para eles. Irmãos, nós estamos no capítulo 4. Paulo já levantou toda uma ideia de tese, o porquê aqueles irmãos estavam errados. E agora Paulo está rogando que eles voltem para a verdade. Paulo poderia ter usado de base os capítulos anteriores, a carta anterior, e ter dito para eles: olha, vocês estão vivendo de todo jeito. Eu estou ordenando vocês vivam dessa forma. Mas Paulo está olhando chateado, triste. Quem não estaria? Quem é o pai que, vendo um filho se desviar, não fica triste? Vai olhando para eles e vai dizendo: eu suplico a vocês. Isso mostra um coração de pastor, um coração de líder. E nós precisamos mais disso nas igrejas do que de autoridades, pessoas que amem, irmãos, que sintam as dores dos outros. Você, querido, que lidera alguma parte da sua vida, não vamos ficar apenas na igreja, na sua casa, sua família. Você que é um pai, é um marido, uma esposa, uma mãe, você que por algum momento lidera algum departamento da sua vida, olha o exemplo deste irmão. Um irmão que teve revelações que ninguém, irmão, recebeu. Um irmão que foi usado por Deus de uma forma única, mas que tem um coração a chegar a dizer para esses amados irmãos, olhar para eles e dizer assim: eu sinto dores de parto por vocês. Qual está sofrendo pela vida do seu irmão hoje? Quantos têm coragem de interceder pela vida do seu próximo, de se preocupar, de olhar para aquele outro, de sentar e ouvir as lamentações, as queixas, de orar, de se pôr de joelho por ele? Muitos poucos, irmãos. Muitos poucos. A correção que ele faz, mesmo chamando os filhos de insensatos, como eu disse, nós não devemos nos privar da verdade, mas devemos aprender a falar com amor, com carinho. Eu gostaria de voltar aqui a um último ponto desse texto e dizer, olha, versículo 15 diante, o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque eu posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos. Um outro ponto do apóstolo Paulo, reconhecimento. Por mais que os irmãos de Gálatas estivessem vivendo uma vida que não estava agradando, mas Paulo viu o amor deles. Paulo disse: eu cheguei doente aí, eu cheguei necessitado, vocês não me abandonaram, vocês, se tivessem possibilidade, vocês tinham arrancado, tinham feito uma cirurgia de córneas, nem existia naquele tempo, mas só para me abençoar. Olha o que ele está dizendo mais aqui. Mas agora, porque eu estou dizendo a verdade, eu me tornei inimigo de vocês. Vamos olhar mais uma outra perspectiva. Quantos estão na igreja e, quando são confrontados, se tornam inimigos daquele que o confrontou? O irmão, enquanto ele está sentado, confortável, o seu calo não foi apertado, está tudo bem. É a melhor igreja do mundo, o melhor pregador do mundo. Mas quando o seu calo foi apertado, meu irmão,
Aí Paulo está olhando, eu me tornei agora inimigo de vocês? E quantos, vamos ver mais uma perspectiva, quantos têm deixado de levar essa verdade com medo de se tornar inimigos do mundo? Amam o mundo ao extremo e não têm coragem de dizer ao mundo que ele está contra a vontade de Deus. Amém? Vamos para a última parte para concluirmos. A partir do versículo 21. Paulo vai fazer uma alegoria de duas alianças, que fala sobre Sara e Agar. Versículo 21 em diante. Digam-me vocês o que querem, os que querem estar sobre a lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril. Você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado aquele que nasceu segundo a carne perseguia, o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava a seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro, como o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Tem algo que eu amo muito do apóstolo Paulo, da vida do apóstolo Paulo. Ele sabe contextualizar as coisas para quem ele está falando. Esta carta do apóstolo Paulo aqui para os Gálatas tinha 2, no meu entendimento, tinham 2 públicos-alvos. Um eram os irmãos de Gálatas, como eu expliquei, que viviam naquelas regiões dominadas pelo Império Romano, mais para cima. Mas ele está repreendendo os judaizantes, que provavelmente eram um dos dois, ou irmãos novos convertidos, judeus, provavelmente fariseus, que se converteram ao cristianismo, mas a sua fé não entendia a verdade e estavam amarrados às práticas da lei. Então eles olhavam para aquelas pessoas e diziam: tudo certo, você crê em Jesus, mas você também precisa guardar o sábado, você precisa circuncidar, você precisa guardar as festas, os dias, você precisa ter uma dieta diferente, você precisa fazer isso, fazer aquilo, imposições, rudimentos, como o apóstolo Paulo já falou aqui. Em contrapartida, existiam também aqueles que a Bíblia vem dizer bastante em Atos, e a gente já viu isso em aulas aqui passadas, que eram uma espécie de agitadores. Paulo passava por uma região nas suas viagens missionárias e eles viam logo depois desfazendo o que o apóstolo Paulo falava. Olha mesmo, irmãos. Eram judeus que perseguiam o apóstolo Paulo. Então, Paulo ia numa região ali, um exemplo, como a de Tessalônia, outra região, a de Filipos, ali na Macedônia. Quando ele saía de lá, eles vinham atrás e nada disso do que ele está falando é verdade. Ele não é um apóstolo verdadeiro, nem é um dos 12. Começavam a digerir mentiras sobre o apóstolo Paulo. Paulo usou o exemplo de um
jovem romano que vivia sob a tutela de um curador, que até atingir a sua maturidade ia receber a herança. Agora, Paulo vai adaptar a sua mensagem para este povo e vai usar, tá certo, vocês vivem sob a lei? Vamos ver o exemplo do pai da fé de vocês, de Abraão, da forma como eles viviam. Era a mesma forma quando ele ia numa região que tinha uma sinagoga, a primeira coisa que ele fazia, ele ia lá no sábado, abria a lei e apresentava Cristo pela lei. Era o que a gente chamava antigamente de querigma, era a forma como eles pregavam a palavra. Cristo apresentado através da lei com o cumprimento da promessa. Quando ele chegava em uma região que não tinha sinagogas, que o povo judeu não era predominante, ou não tinha aquele povo, eram gentios, aí o que é que ele fazia? Ele apresentava uma graça comum. Dizia, olha, tá vendo isso aí que vocês acham que foi o Deus fulano que mandou a chuva, o outro que mandou o sol, o outro que melhorou a colheita? Nada disso. Isso é algo comum. Isso é um Deus. E apresentava a Deus através de Jesus Cristo. Aí Paulo agora está adaptando, olhando para eles e está dizendo, então pronto, agora eu quero falar com este povo. E nós vamos usar o exemplo da promessa. Nós vamos ver o exemplo de Sara e Agar. Aqui, todos vocês devem conhecer a história verdadeira, né? Vão lá, leiam em Gênesis depois. Agar, irmãos, ele representava uma escrava, era uma ideia de uma antiga aliança, quando as pessoas geravam filhos para a escravidão. Já Sara não. Sara era a esposa verdadeira, Sara era a que tinha a promessa. Sara representava a nova aliança, Jerusalém celestial. Aqui, uma síntese, né, que eu posso trazer para vocês. Uma antiga aliança, como ele está dizendo, vocês fazendo o que estão fazendo, vocês estão voltando para esta escravidão de Agar, mas se permanecerem da forma como foram avisados, vocês não são filhos de Agar, são filhos de Sara, da nova aliança. Aqui é uma explicação que eu gostaria de trazer vocês para a gente concluir, bem rapidamente. Abraão teve 2 filhos, Ismael, que é o filho da escrava, e Isaac, que era o da promessa, o filho da verdade, o filho livre. Ismael, ele gosta de usar um termo que diz assim, Abraão tentou achar um atalho para fazer o trabalho de Deus e cumprir a promessa de Deus. Estava com pressa, não aguentava mais esperar, como muitos fazem hoje em dia, não aguentam esperar a promessa e tentam criar caminhos e atalhos. Uma vez que ele fez isso, ele, no meu entendimento, errou, veio o Ismael, né? Que simboliza aqui no que Paulo está trazendo, uma escravidão. Paulo está usando esse termo para eles, está dizendo, se vocês permanecerem nessas práticas judaicas, mosaicas, vocês virão servidos da lei. E pela lei, escute isso aqui, pela lei ninguém é salvo. Mas uma vez que vocês abraçarem verdadeiramente essa fé, vocês vão ser libertos por isso. E aí ele usa aqui uma alegoria, irmãos, uma ideia para eles entenderem melhor. Agar é como esse Monte Sinai na Arábia, quando eles estavam lá no deserto. Vocês não tinham alcançado ainda a promessa. Vocês estavam, né, peregrinando. Que era para ser curta, virou longuíssima a viagem de vocês. Mas, em contrapartida, nós temos o que corresponde a Jerusalém celestial, ao céu, irmãos. Este é para os que são de Sara, os filhos dela, tá certo? Porque, irmãos, a lei ela não salva e ela não dá vida e não traz o Espírito para as nossas vidas. E escute isso aqui, Sara era estéril, mas tornou-se mãe de muitos, cumprindo a promessa de descendência, de numerosa descendência, assim como a areia do mar e as estrelas do céu. Porque quando nós vivemos livres pela promessa de Cristo, nós alcançamos essa herança. Então, nós somos filhos da livre e não da escrava. E, portanto, nós não devemos nunca abraçar esse legalismo, mas sim viver pela fé em Cristo e em suas promessas. Amado irmão,
Vocês que eu estou vendo aqui são novos, ainda tem um caminho muito grande pela vida. Eu é que estou ficando mais velho, mas talvez o dia de amanhã pertença a Deus. Talvez amanhã o Senhor leve você para um outro lugar. Eu desejo que você seja próspero e abençoado nessa igreja. Mas às vezes o Senhor pode soprar num vento e te mandar em uma outra cidade, em um outro local. E lembre-se sempre disso. Não permita que ninguém coloque um jugo em você que Deus não colocou. Não permita que ninguém coloque travas na sua salvação, condições. Não permita que ninguém despreze o sacrifício da cruz de Cristo, olhando para você e dizendo que pelo seu cabelo, pela sua saia, pelas unhas que você tem, você é salvo. O Senhor quer sim, decência. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não estou dizendo que tudo está liberado, que tudo pode ser feito. Não é isso. Nós devemos andar com decência, com ordem. Mas nós nunca podemos condicionar isso para a nossa salvação. Porque se fizermos isso, nós somos filhos de Agar, escravos da lei. Mas quando nós entendemos que foi pela promessa, e a Bíblia, irmãos, do Gênesis ao Apocalipse, lá da cabeça da serpente que será pisada, até os novos céus e as novas terras que João viu, tudo aponta para Cristo, porque é por Ele que somos salvos. Amém? Você crê nisso? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade, Pai, de estar na tua casa, aprendendo da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque somos livres, Pai, herdeiros dessa promessa e a alcançamos por Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, pelo sacrifício que o Senhor fez para nos salvar. Louvado seja o Senhor por isso. Muito obrigado, Deus, por cada vida que está nos ouvindo nesse momento. Que o Senhor abençoe, Pai, derramando graça e unção na vida de cada um. Que nós possamos, Pai, compreender e entender este evangelho verdadeiro cada vez mais. Abençoa os estudos bíblicos, abençoa, Pai, para que possamos ter cada vez mais amor pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, querido.